Olá a todos, sejam bem-vindos em nossa aula temática, dando continuidade ao tema de minorias, ok? Vamos seguir aí para o nosso primeiro slide. Minorias étnicas e situações de conflito, aula temática número 20, sendo que o nosso objetivo de hoje compreender o significado de situações de conflito e identificar as causas e consequências envolvendo o conflito étnico palestino e israelenses. Refletir sobre a importância da ONU na manutenção da paz mundial e do respeito aos direitos humanos. Seguindo no nosso próximo slide. Conflitos étnicos. Conflitos étnicos são embates e disputas que surgem entre grupos ou sociedades com diferenças étnicas, sejam elas baseadas em origens culturais, religiosas, raciais ou territoriais. Esses conflitos costumam ser intensos e têm raízes profundas na história da humanidade. Seguindo para o próximo slide. Nesse slide nós temos vendo aí o índice global da paz, sendo que o verde é muito alto, o verde mais claro é alto, o amarelo é médio, o laranja é baixo e o vermelho muito baixo e o acinzentado não incluído, tá certo? Então nós temos várias regiões do globo terrestre aí que estão intrinsecamente ligadas a um índice de paz muito baixo. Temos aí a Rússia, a Ucrânia, várias regiões da África, Oriente Médio e Ásia, tá? Com conflitos nesse exato momento rolando sem parar, ok? Seguindo aí para o nosso próximo slide. Conflitos étnicos na história. Um dos conflitos étnicos mais marcantes da história foi o Holocausto nazista, marcado pelo extermínio dos judeus. Essa situação pode ser até melhor descrita como perseguição étnica. Uma das ações adotadas para a reparação dessa situação foi a fundação do Estado de Israel em 1948. Voltando aqui para o professor Wanderley, então nós temos aí uma menção da Segunda Guerra Mundial, né, que se transcorreu entre 1939 até 1945, e um dos principais pilares dessa Segunda Guerra Mundial foi a perseguição dos semitas, né? Foi um Estado antissemita, né? O Estado nazista era um Estado antissemita e todos os cidadãos de origem semita eram perseguidos e colocados em campos de concentração e atrocidades eram feitas até chegar ao assassinato dessas pessoas, ok? Quem são os semitas? Os judeus é um exemplo deles, mas os semitas são judeus, são árabes, são, né, a grande maioria, né, dos capturados, sequestrados, né, aprisionados e assassinados foram judeus. Eu acredito que gira isso em torno de 6 milhões de judeus que passaram por uma situação de cárcere e depois de morte por execução, ou por fuzilamento, ou por câmara de gás, ou por diversas outras formas de assassinato com tortura. Tá bom? Seguindo aí nosso próximo slide. A criação do Estado de Israel é muito importante ser analisada, ok? O Estado de Israel foi fundado com o apoio da ONU após a Segunda Guerra Mundial, como forma de compensação ao holocausto cometido contra o povo judeu. Isso gerou tensões com comunidades muçulmanas como a Palestina, que viviam e ainda vivem naquela região do Oriente Médio. Como vocês podem ver no mapa, em 1947, com a criação, antes da criação de Israel, né, toda essa área verde era a área dominada pelos palestinos e os pequenos fragmentos de área branca era o território de Israel. Após a criação do Estado de Israel, em 1947 e 1948, vocês podem ver já que o território de Israel ele se expande onde antes era exatamente o território dos palestinos, né? E a área verde dos palestinos vai diminuindo. Após a Guerra dos 6 Dias, né, uma guerra que ocorre entre judeus e palestinos, né? A guerra que durou de 1949 a 1967, o Estado de Jerusalém, o Estado de Israel,
ele expande ainda mais o seu território, tá? Como vocês podem ver aí no terceiro mapa. E no mapa, né, do status atual, Israel praticamente assumiu todo o território, né, onde hoje estabelece o seu Estado Nacional, né? As regiões, territórios palestinos, ele praticamente foi extinguida e assimilada pelo Estado de Israel, ok? Vamos seguir aí o próximo slide. Vamos falar sobre os territórios palestinos. O Império Otomano, que governou o território palestino por 400 anos e ruiu em 1917, a região passou então para o domínio britânico, que expressava apoio à reconstrução da pátria judia naquela região. Esse apoio, por muitas vezes, desconsiderou as intenções palestinas de terem seu próprio país, especialmente com a queda dos otomanos. Seguindo para o próximo slide, vamos ver aí o mapa, né, que abrange a Europa, norte da África e Oriente Médio. Na área rosa, nós temos aí Berrique Otomano, 1300, né? No ano de 1300, aonde fica a região, onde fica a cidade de Constantinopla, né? A expansão, né, do Império Otomano, ela começa no ano 1300, e aí você percebe que é uma expansão pequena, né? Uma expansão singela, e até 1359. A partir, né, de 1359, a expansão começa a tomar corpo, começa a se distanciar do seu ponto de origem, que é Constantinopla. Seguindo em 1451 a 1481, né, toda essa uma área verde aí mais atenuada, né, é a região da continuidade da expansão. Já 1512 a 1520, essa área verde clarinha que aparece aí, já é uma expansão mais agressiva, né? Ela ganha toda a região do Oriente Médio, ela pega grande parte da região da Europa Ocidental, pega Argel, norte da África. Na continuidade da expansão, 1512 a 1520, né, ela já assume mais partes relacionadas à Ásia, à Europa, né, e o norte da África. Né? E no final de toda essa expansão, em 1683, todas as partes coloridas do mapa significa, né, demonstra a expansão turca-otomana em toda essa região, ok? Vamos seguir aí para o próximo slide. Conflitos árabes e israelenses. Os palestinos são um povo de maioria islâmica, com uma presença minoritária de cristãos. Muitos países do Oriente Médio também possuem maioria islâmica, o que explica a grande insatisfação quando territórios sagrados para cada uma dessas religiões passaram a ficar inteiramente dentro de Israel, o Estado judeu. Os problemas ficaram ainda maiores quando os palestinos, devido à demanda desse povo por um Estado e nação próprio. Então, essa necessidade de possuírem um Estado nacional próprio começa a estabelecer um conflito, né? Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, vamos lá. Nós temos uma região que, originariamente, ela foi colonizada, né, na antiguidade pelos judeus. E em determinados momentos da história, né, os judeus eles foram capturados dessas áreas, né? Primeiro, na antiguidade, ali no Oriente Médio, né? Nós temos esse período da história em que os judeus sofreram com as populações ali do Oriente Médio mesmo, e depois com o Império Romano, né? Então, uma dispersão dos judeus em dois períodos da antiguidade. Após a Segunda Guerra Mundial, cria-se o Estado judeu, onde já tinha, numa área onde já existia uma população, né, que assimilou, né, ocupou essa área. E aí, essa população clama também por um Estado nacional. E aí o barril de pólvora está aceso. Tá bom? Vamos aí para o próximo slide.
Fundação da ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial e é um dos órgãos mais importantes da geopolítica internacional, trabalhando com o objetivo de promover a cooperação entre os países. A Carta das Nações Unidas, documento que originou a ONU, diz em seu primeiro artigo que um de seus objetivos é manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar medidas coletivas efetivas para prevenir e eliminar ameaças à paz e para suprimir atos de agressão ou de qualquer outra ruptura de paz. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então a ideia da fundação da ONU era para que ela se tornasse um órgão relacionado à manutenção da paz global, para que uma guerra mundial jamais voltasse a acontecer. Ok? Vamos para o próximo slide. Falando ainda de paz mundial, as Cartas das Nações Unidas apresentam forte discurso pela paz mundial. A realidade, porém, não é bem assim, pois desde a sua fundação a ONU conviveu com uma série de guerras, invasões e até genocídios se instauraram em diversos lugares do mundo. Vietnã, Iraque, Somália, Ruanda, Síria, Ucrânia e vários outros lugares do mundo. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então a ONU, ela tenta fazer um trabalho de manutenção de paz, mas o mundo é muito grande, não é? Então, quando existem esses conflitos, a ONU ela vai chegar atrasada, tá? Ela vai atuar, mas vai chegar atrasada. E tem áreas do globo terrestre que a ONU não consegue atuar, tá bom? Seguindo aí o próximo slide. Sucessos ou fracassos? Apesar de muitas críticas sobre a ineficiência de suas missões de paz, estudos recentes dizem que há efetividade da ONU em reduzir mortes civis e encurtar conflitos. Outros estudos respondem que, apesar de haver uma correlação entre as missões e a melhora da situação no país, faltam evidências que a causa da melhora tem a ver com a ONU. Então, voltando aqui para o professor Vanderlei, existem dois lados, da mesma moeda. Alguns com uma relação positiva da ONU e outras com relação negativa. Não tem como você confirmar que a ação da ONU foi aquela que foi a responsável pela manutenção da paz daquele ambiente de conflito. Tá bom? Vamos seguir aí para o próximo slide. A missão de paz no Mali, país africano, durou 10 anos e foi considerado um fracasso pelo primeiro-ministro do país na época. Abdoulaye Diop, o secretário-geral da ONU na época, Antônio Guterres, afirmou que encerrar a missão é prematuro. Na República Democrática do Congo, no mesmo continente, os conflitos entre governo e as milícias locais se agravaram e continuaram a vitimizar civis e crianças, mesmo com a presença da ONU. Por outro lado, Namíbia teve suporte da ONU para resistir à entrada de tropas da África do Sul, apoio em sua oficialização como território independente e na realização de eleições democráticas no país. Algo parecido ocorreu em Serra Leoa, onde a ONU supervisionou e assegurou o resultado das eleições do país após uma guerra civil. Voltando para o professor Vanderlei, então nós temos exemplos aí de situações que podem ser colocadas como sucesso e situações que podem ser colocadas como fracasso total. Tá bom? Isso ocorreu e está registrado e a gente pode aqui debater o assunto para poder buscar a relevância da ONU ou não na manutenção da paz global. Ok? Vamos continuar, vamos seguir para o próximo slide. Desde a criação da ONU, uma série de graves conflitos resultaram em mortes civis, invasões de países e crises humanitárias. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas são beneficiadas com a ajuda de tropas enviadas pela organização, que auxilia a concentrar e viabilizar uma série de esforços internacionais para a manutenção da paz, se necessário. E aí o slide pede para que façamos uma pesquisa junto com o professor e com o restante da turma sobre o papel da ONU na manutenção da paz e na garantia dos direitos humanos ao redor do mundo. Fica aí uma dica para vocês, tá bom, pessoal? Vamos fazer essa pesquisa e aí o resultado delas eu aguardo vocês aqui nos comentários, tá bom? Vamos seguir aí para o nosso próximo slide. Estudantes, o que aprendemos hoje? Os conflitos étnicos são questões com raízes históricas complexas. As culturas históricas de diferentes povos entram em choque e dificilmente as diferenças se resolvem pacificamente. E, por fim,
Diversos genocídios cometidos pela humanidade têm relação com conflitos étnicos. Voltando aqui para o professor Vanderlei, terminamos a nossa aula temática hoje, né? E foi muito interessante, tá bom? Lembrando, todo o nosso material está disponível no nosso grupo do WhatsApp de Geografia. Um grande abraço a todos, tá? E uma ótima avaliação bimestral para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, lembrem-se, nós estamos todos juntos no grupo do WhatsApp. É só chamar o professor Vanderlei. Até o nosso próximo encontro!